Olá, alunos, tudo bem? Então, vou iniciar com vocês a nossa primeira aula de enfermagem clínica médica, tá? E vamos conversar um pouquinho falando o que vem a ser a clínica médica. Existe a clínica médica, existe a clínica cirúrgica, existe a clínica obstétrica. Então, por exemplo, assim, a clínica médica, ela é uma clínica em que ela trata todas as funções vitais do paciente relacionado aos sistemas do paciente. Vocês estudaram todos os sistemas respiratórios, sistema respiratório, né? Estudaram todas as funções, né, do sistema respiratório, estudaram o sistema cardíaco, estudaram o sistema urinário. A clínica médica, ela é um local onde que o paciente fica quando ele está com algum problema relacionado a este sistema, a algum sistema. Então, se o paciente está com problema em algum sistema, seja ele cardíaco, respiratório, urinário, ele vai ser internado na clínica médica. Então, o paciente, para ser internado na clínica médica, ele está com algum problema em algum sistema do corpo, tá bom? Ele é internado na clínica médica. Diferente, por exemplo, de uma clínica cirúrgica, em que o paciente é internado para poder fazer uma cirurgia, né? Ou sair de um pós-cirúrgico, né? Ele fica internado pós-cirúrgico, ou ele fica internado para fazer uma cirurgia, que é o que a gente chama de clínica cirúrgica. Nós temos a clínica obstétrica, que é onde a paciente fica, né, para ir para o centro obstétrico ganhar o neném, né? Então, nós temos a clínica ginecológica, a clínica obstétrica, tá bom? E nós temos a clínica médica, que é a clínica que vai internar o paciente que está com algum problema, a gente chama de afecção. Então, o paciente está com uma afecção em algum dos sistemas, tá joia? A clínica médica é um ambiente limpo? Não, pessoas, a clínica médica não é um ambiente limpo. Ele é um ambiente sujo, porque normalmente os pacientes que estão lá, eles estão com bactéria, eles estão com vírus, eles estão com algum mal do corpo. Então, normalmente, o local não é um local tão limpo assim como uma clínica cirúrgica. A clínica cirúrgica, ela é um local limpo. Por que um local limpo? Porque o paciente só está ali para fazer uma cirurgia. Normalmente, ele não tem uma bactéria, ele não tem um vírus, senão ele não vai fazer uma cirurgia, ele tem que se tratar primeiro. Então, a clínica cirúrgica é um local mais limpo. Já a clínica médica é um local sujo, onde tem bactérias, onde tem vírus, e o paciente se encontra mais debilitado, tá bom? Bom, então vou começar a falar um pouquinho com vocês o que vem a ser a clínica médica. A clínica médica, para quem nunca foi internado num hospital, a clínica médica, se vocês olharem nessa figura, a clínica médica é isso aqui. Então, a clínica médica, ela é um corredor com quartos à direita, quartos à esquerda, e a salinha de enfermagem sempre fica normalmente localizada na parte central, aqui no meio. Mas, professor, o que diferencia, por exemplo, uma clínica médica de uma UTI, por exemplo? A diferença, por exemplo, é que na UTI, os boxes, que seriam os quartos, não podem ter paredes. Então, a UTI, os leitos têm que estar todos vistos pela enfermagem. Então, na UTI, todos os leitos têm que estar todos eles visíveis para a enfermagem. Então, não tem parede. O que tem são boxes de vidro, tá bom?
E cortinas, né? Alguns são cortinas, mas só quando tem horário de visita. Fora do horário de visita, retira-se as cortinas, né? Puxa-se as cortinas. Bom, pessoas, então o que vem a ser clínica médica? Então, olhando ainda para a figura, a clínica médica ela é um corredor, né? Do lado direito e lado esquerdo tem os quartos. E aqui tem o posto de enfermagem, tá bom? Bom, os quartos normalmente, né? Eles têm, são chamados de enfermarias, possuindo 4 leitos normalmente dentro dele. Alguns são 2 leitos, então tem de 2, 3 a 4 leitos dentro de um quarto, dentro de uma enfermaria. E existem os quartos privativos, que normalmente são os hospitais particulares, né? E essa é a clínica médica. E aí os pacientes ficam dentro dos quartos, vão sendo atendidos pela equipe de enfermagem, sendo dividido por escala. Então, por exemplo, a enfermeira Joana vai ficar com o quarto 5, 6 e 7. A enfermeira Carla vai ficar com o quarto 8, 9, 10, entendeu? E aí vocês vão fazer as atividades de vocês de fundamentos. Então, tudo que vocês aprenderem em fundamentos, vocês irão colocar em prática. Então, vocês vão pegar o plantão, vão dar banho no paciente, né, se tiver necessidade, vão fazer troca de curativo, banho no leito, banho auxiliar no banho de aspersão, auxiliar no banho de cadeira de roda, trocar curativo, né, se necessário fazer troca de infusão venosa, tá bom? Trocar equipo de soro, limpar a bolsa de colostomia, se necessário. Então, vocês vão fazer as atividades básicas diárias, né? Troca de cama, troca de lençol. Então, tudo isso normalmente faz o técnico de enfermagem. Existem alguns locais em que trabalha com hotelaria, que o técnico não faz serviço de troca de rouparia. E em outros locais, o próprio técnico faz troca de rouparia. Então, vai depender muito onde vocês vão trabalhar, tá bom? Mas isso tudo vocês aprenderem fundamentos. Quando a gente entra em clínica médica, a gente se aprofunda nas doenças. Então, a parte prática, vocês aprenderam em fundamentos, que é como que se dá um banho de leito, como que arruma um leito, como que troca uma fralda, como que limpa uma colostomia. E já aqui nessa matéria, vocês vão aprender o que são as doenças. Quais são as funções do enfermeiro frente a essas doenças? Quais são os medicamentos que os enfermeiros fazem nessas doenças? Então, vocês vão aprender os cuidados de enfermagem dentro de cada doença. Mas é cada doença específica? Não, é dentro de cada afecção. Então, o que o enfermeiro faz nas afecções respiratórias? O que o técnico faz nas afecções cardíacas? O que o técnico faz nas afecções urinárias? O que o paciente precisa de cuidados nessas afecções? Então, é isso que nós iremos ver em clínica médica, tá joia? Nós iremos ver todas as afecções de acordo com os sistemas e os cuidados que a gente tem que prestar a esse paciente. Então, clínica médica, ele é um setor onde acontece, né? Agora eu vou ler os slides para vocês. Então, ele é um setor onde acontece o atendimento integral do indivíduo, ou seja, o paciente, quando ele chega na clínica médica, esse paciente veio de onde? Ele veio do pronto-socorro? Ele veio da casa dele? Ele veio transferido de um outro hospital? De onde que esse paciente veio? Quando ele chega na clínica médica, ele vai ser atendido por uma enfermeira e, através desse atendimento pela enfermeira, ele vai ser avaliado por essa enfermeira. A enfermeira vai fazer
né, um exame céfalo-caudal nesse paciente. É um exame da cabeça aos pés, através de um checklist impresso. Então, é um papel impresso em que ela vai fazer um exame céfalo-caudal, verificando, assim, todas as patologias clínicas desse paciente. Eu vou enviar pelo WhatsApp o que vem a ser esse exame céfalo-caudal. Então, ela avalia esse paciente da cabeça aos pés através de um checklist. Por isso que fala que o atendimento integral. O que significa atendimento integral? Significa ver o paciente como um todo, tá bom? Com idade superior a 18 anos. Por quê? Porque abaixo de 18 anos é na pediatria, tá bom? Que se encontra em estado semicrítico. Por quê? Porque estado crítico está na UTI, tá bom? Então, estado semicrítico, crítico está na UTI. Que são provenientes e que não são provenientes de tratamento cirúrgico. Por quê? Porque quem está em tratamento cirúrgico está na clínica cirúrgica. E ainda aqueles que não, que estão hemodinamicamente estáveis. Então, os pacientes que estão aqui, eles têm que estar hemodinamicamente estáveis, senão eles vão para a UTI. O que é hemodinamicamente estáveis? Sinais vitais estáveis, né? Pressão estável. Estável que a gente fala, o COVID-19, por exemplo, em que o paciente chega a uma saturação de 93, por exemplo, que precisa ser entubado, 91, 93, que precisa ser entubado. Ele não está hemodinamicamente estável. Então, ele não fica na clínica médica, ele vai para a UTI. Por quê? Porque a saturação dele está muito baixa, entendeu? É o que acontece também com a questão da saturação baixa, é o que acontece também com a PA muito baixa. Então, pacientes que não estão hemodinamicamente estáveis, não estão saturando bem, estão metabolicamente com muito mal, a questão metabólica, né, de troca de oxigênio, eles são encaminhados para a UTI, né? Neste setor é prestada assistência integral aos pacientes de média complexidade, porque os de alta complexidade são tratados na UTI, tá bom? Então, existem dois tipos de doença que são tratadas na clínica médica. Nós temos a doença aguda e nós temos a doença crônica. E qual a diferença entre doença aguda e doença crônica? Para ser mais rápida, doença aguda é aquela que acontece com mal súbito rápido. É um vírus, é uma gripe, é uma doença de mal súbito rápido e que some em uma semana, por exemplo. Então, normalmente, ela é ocasionada por um vírus, por uma bactéria, por um acidente de carro, um infarto, uma hemorragia. É algo que acontece muito rápido, mas que depois ela para também, ela sara de uma vez rápida. Ela não se prolonga por anos, tá? Já as doenças crônicas são aquelas doenças que acontecem lentamente e que perduram por muitos e muitos anos, de difícil cura e às vezes irreversível para a cura, tá? Então, como exemplo, a gente tem colesterol, né? DPOC, que são doenças pulmonares obstrutivas crônicas que a gente vai falar, que eu vou falar com vocês. A hipertensão não tratada, né? Osteoporose, Parkinson, Alzheimer. Parkinson é aquela doença que treme, Alzheimer é uma demência senil, tá? Nós temos um outro tipo de Alzheimer que é uma demência por... O Alzheimer é uma demência senil, a gente tem outras demências que são por problemas de esclerose, né, na cabeça, de vasos sanguíneos. Nós temos a asma, diabetes, câncer. Então, assim, são doenças
em que o tratamento ele é muito prolongado, isso quando consegue ter reversão. E já as doenças agudas, elas são um mal súbito muito rápido, que normalmente a pessoa tem uma reversão rápida, né? Que dura 1 semana, 2 semanas, mais ou menos. Tá joia? Então, a doença aguda, ela corresponde a um processo que tem um início rápido e desenvolve, né, um período de duração rápido e curto. E já as doenças crônicas, não, ela tem uma duração muito prolongada, né? E normalmente por recorrência frequente por tempo indeterminado. Ou seja, ela pode nem ter cura, né? Pode ser irreversível. Bom, pessoas, então vamos iniciar a clínica médica falando de uma coisa muito importante. Todos vocês vão estagiar em clínica médica, tá bom? Não tem como fazer enfermagem, né? Fazer técnico de enfermagem ou fazer enfermagem sem passar pela clínica médica. Todos vocês irão passar pela clínica médica no estágio. E a clínica médica vocês precisam saber dos direitos do paciente. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que uma paciente vira para você e fala assim: faz favor para mim, pega meu prontuário. O que você vai falar? Ah, eu não vou pegar. Não, você tem obrigação de pegar o prontuário dela. Vamos dizer que a mãe, vamos dizer que essa moça aí, ela é maior de 18 anos, tá? Vamos dizer que essa moça está internada e a mãe dela chega lá no posto de enfermagem para você e fala assim: eu quero ver o prontuário da minha filha. O que você vai falar? Só com autorização da sua filha. Então, assim, ela pode até ver o prontuário da filha dela, mas somente com autorização da filha dela, entendeu? Então, assim, são alguns direitos do paciente que vocês precisam saber para vocês não darem problema lá na clínica médica. Outro exemplo. O paciente vira para você e fala assim: eu quero ver a bula desse medicamento que você está fazendo em mim. Aí você vai virar e falar assim: mas senhora, não tem como eu te dar a bula. Errado. Você tem que ir lá na farmácia e pedir a bula da medicação e entregar para a mulher. Mas Sabrina, se não tiver a bula impressa, converse na farmácia e peça eles para imprimirem a bula. Por quê? Porque é direito do paciente ver a bula da medicação que você está fazendo, mesmo sendo endovenosa dentro do hospital. Entendeu? Então, é direito do paciente. Tudo isso que eu tô falando, entendeu? Várias coisas que a gente vai conversar aqui são direitos do paciente, tá na portaria de 94 e os pacientes têm direito e vocês precisam saber, entendeu? Então, direitos do paciente. Portaria do Ministério da Saúde, número 286, de 26/10/93, artigo 8, número 74, do 4/5 de 94. Tá? Então, vamos lá. O paciente tem direito a um atendimento humano, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde. Tem um direito a um local digno e adequado para seu atendimento. Pessoas, é ilegal tratar paciente no corredor? É ilegal, fere o direito do paciente, tá bom? Então, é ilegal o paciente ser tratado no corredor, né? Ser colocado para ser deitado no chão, medicado no chão, tudo isso é ilegal, tá bom, pessoas? O paciente tem o direito a ser identificado pelo nome e sobrenome e não deve ser chamado pela doença ou pelo agravo, ou ainda de forma genérica ou qualquer outra forma imprópria, desrespeitosa ou preconceituosa. Exemplo: pessoas, não precisa estar perto dele, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que vocês estão lá no posto de enfermagem. Aí você vira e fala assim: vem cá, você já deu banho no aidético? Você ainda não deu banho no aidético? Ou, você já deu banho no tuberculoso? Você não deu banho no tuberculoso?
Ou seja, pessoas, não precisa você estar perto do paciente, tá bom? Só o fato de você citar ele como nome de doença e não pelo nome próprio dele, isso já é falta de respeito. Isso já foge do direito dele de ser identificado pelo nome e sobrenome. Então, toda vez que você for conversar com o paciente, não é mãezinha, não é tiazinha, não é senhorinha. É nome e sobrenome. Tá bom? Senhora Joana Joaquina, senhora Joana Maria, que seja, qual for o nome dela, entendeu? Então, assim, o correto é você tratar o paciente pelo nome e sobrenome, de uma forma respeitosa. Então, quando você for verificar os sinais vitais do paciente, por exemplo, igual está na figura, eu tenho uma figura aqui, né? E você for lá verificar os sinais vitais do paciente, você chega, né, se apresenta, fala assim: olá, eu sou o enfermeiro Paulo, vim verificar os sinais vitais da senhora, né? Eu vou pedir que a senhora fique um pouco mais tranquila, né? Não converse comigo para que a verificação seja mais fidedigna. E eu vou verificar os sinais vitais da senhora, tá bom? Na hora que você for citar a senhora, né, ou algo do sentido, trate ela pelo nome e pelo sobrenome dela, né? Não use nenhum tipo de pejorativo. Tipo, tiazinha, oi tiazinha, eu vim aqui te fazer sinais vitais. E aí, vozinha? Né? E aí, mãezinha? Porque as pessoas têm essa mania. Quando é idoso, vozinha, né? Ou tiazinha. Quando tá gestante, e aí, mãezinha? Né? Então, assim, não utilize nenhum tipo de nome pejorativo. Use o nome e o sobrenome da pessoa, tá? Senhora Maria de Fátima, isso também serve para a gente reidentificar o paciente, né? Por quê? Porque se a gente chega para o paciente e fala assim, Senhora Maria de Fátima, e ela fala, não sou Dona Maria de Fátima, não sou Senhora Maria de Fátima, ou seja, você vai fazer sinais vitais e medicação no paciente errado. Então, é interessante sempre você perguntar um nome, né? Cumprimentar a pessoa com o nome e sobrenome, até para você poder se identificar se a paciente é aquela mesma, né? Então, senhora Maria de Fátima de Lourdes, boa noite. Aí ela vai falar, sim, boa noite. Então, eu sou o enfermeiro Cláudio, eu vim aqui aferir sinais vitais da senhora, eu vou pedir a senhora para permanecer um pouco mais tranquila, vou pedir para não conversar comigo no momento da verificação dos sinais vitais, porque pode atrapalhar um pouco, né, a verificação, tá bom? E depois da verificação, eu posso tirar todas as suas dúvidas, tá joia? Então, de forma mais, assim, respeitosa, tá bom, pessoas? E quando vocês estiverem longe dali, jamais utilize esses termos pejorativos de chamar um aidético ou tuberculoso, tá bom, pessoas? O paciente tem direito a receber do funcionário adequado, no presente local, auxílio imediato e oportuno para a melhoria de seu conforto e bem-estar. Não sei se vocês sabem, tem uma campainha do lado da cama, né? Então, tem uma campainha do lado da cama em que o paciente toca essa campainha quando ele tem necessidades, né? Então, normalmente você fala assim, senhora Maria de Fátima, eu vou estar lá no posto, tá? Eu sou a enfermeira responsável por esse turno para você. Tô lá no posto, qualquer necessidade, só você tocar a campainha, tá joia? Aí você pega, se retira e vai pro posto. E a campainha fica ao lado da cabeceira da cama. E aí, de repente, o paciente toca a campainha e você tá tomando café, tá no posto. Só que você trabalha há anos lá, né? Em um hospital, que muita gente, aí você fala, não vou lá não. Não vou lá não, a campainha tá tocando. Não vou lá não. Ô, Gertrudes é a faxineira. Gertrudes, vai lá para mim no meu lugar, ver o que o paciente quer.
Ah, eu não vou não. Não vou não, porque eu sentei agora, acabei de dar um banho de leito, tô morta de cansado, não vou lá não. Depois que eu tomar meu café, eu vou. Vai lá ver o que ele quer. Então, pessoas, quando a gente fala assim, ó, o paciente tem direito a receber do funcionário adequado, quem que deveria ter ido lá? A enfermeira e não a Gertrudes, que é a faxineira, né? Que é a pessoa que faz a limpeza. Presente no local, auxílio imediato. Na hora que ele tocou a campainha, quem tem que ir lá é a enfermeira responsável por ele. E não a Gertrudes que faz a limpeza do setor. Entendeu? Então, o auxílio imediato e oportuno para a melhoria do conforto e bem-estar. O paciente está sentindo dor. Então, pessoas, isso às vezes existe, né? Eu já ouvi relatos de médicas, né, que ouviram campainhas e falaram, não vou, só depois que eu comer meu bolo eu vou. E ficou lá comendo o bolo, depois que ela comeu o bolo, que ela foi atender o paciente. Então, essas coisas podem acontecer, mas não devem acontecer, joia? Bom, o paciente tem direito a identificar o profissional por crachá preenchido com o nome completo, função e cargo. Ou seja, o paciente tem direito a ver o nome do profissional que está cuidando dele. Por quê? Ou o nome do profissional tem que estar no bolso dessa forma aqui, ó. Ou o nome do profissional tem que estar no crachá, mas visível. Não adianta o crachá estar virado do lado ao contrário. Por quê? Porque o paciente ele tem o direito de conseguir identificar o profissional que está cuidando dele. Ele tem o direito de saber quem deu o banho no leito, quem deu o banho de aspersão, quem que fez o curativo, quem que fez a infusão venosa. Então, ele tem o direito de saber quem é o profissional que está cuidando dele. Assim como o nome completo, a função e o cargo, tá? Então, tem que estar visível. Ou assim no bolso ou no crachá. Mas o crachá tem que estar virado para frente. Não adianta nada o crachá tá virado para trás, tá? Por isso é bom o seguinte, pessoas, é bom vocês pregarem. O crachá é o seguinte, o crachá ele vem, o crachá ele tem uma preguinha nele que dá para você pregar ele na roupa também. Entendeu? A mesma preguinha que você prega a alça dele que fica no pescoço, dá para você pregar ele na roupa também, tá? Bom, o paciente tem direito, quando em consultas marcadas antecipadamente, de forma que o tempo de espera não ultrapasse 30 minutos, ou seja, consultas que foram marcadas antecipadamente. Então, não é pronto-socorro, entenderam? Então, não é pronto atendimento, é consultas que foram marcadas. Então, vamos dizer que você trabalha num hospital grande e que, de repente, você tá andando pelo hospital e você passe por uma área de consultas, ambulatorial de consultas. E aí, uma pessoa puxa você pelo braço e fala assim, olha aqui, eu já tô aqui tem 1 hora. Esperando, e estava marcado hoje para 2 horas da tarde. Eu estou aqui, ó, já é 3 horas, estou aqui desde de 1h30 esperando. O que você vai falar? Fala assim, senhora, você tem que esperar mesmo. Senhora, eu não posso fazer nada. O que você vai falar? Você fala assim, olha, eu vou conversar ali com a administração e vou verificar o porquê do atraso. Por quê? Porque é direito dela. Ela marcou para 2 horas. Tá lá desde 1h30 e não foi atendida até 3 horas da tarde, alguma coisa errada tem. Então, você vai entrar em contato com a administração ali. Falou assim, olha, tem uma senhora que está esperando e ela reclamou. Por quê? Porque é direito dela, entendeu? Então, vocês já têm ciência que é direito dela. Não é PA, entendeu? Quando for PA, pronto atendimento, aí não tem como, porque o paciente chegou, não era a hora marcada, entendeu? Vai por nível de periculosidade, mas hora marcada, o paciente não pode ultrapassar 30 minutos, é espera. Bom,
O paciente tem direito de exigir que todo material seja rigorosamente esterilizado ou descartável e manipulado segundo normas de higiene e prevenção. Não sei se vocês lembram de um caso que repercutiu muito assim na televisão, de um caso que os médicos foram presos porque estavam fazendo cirurgias com materiais não descartáveis e tudo mais. Então, pessoas, o que a gente fala aqui é isso. O paciente ele tem direito a ser utilizado com materiais esterilizados, descartáveis e manipulados segundo as normas de higiene e prevenção. Então, por exemplo, assim, você vai fazer um curativo nele e o curativo foi solicitado que o curativo seja estéril. Porque é assim, pessoas, vocês só vão fazer o que a sua enfermeira mandar, tá? Então, o técnico só faz o que o enfermeiro prescreve. E vamos dizer que o enfermeiro prescreveu para você realizar um curativo estéril no paciente. O curativo estéril, ele precisa de manipulação estéril, ou seja, precisa de calçar a luva estéril ou manipulação de pinça e gás estéril. Se você não sabe usar ou a luva estéril ou a pinça e a gás estéril, você não vai saber fazer o curativo estéril. Então, o paciente ele tem direito a ter a manipulação de forma estéril, já que foi prescrito pela sua enfermeira fazer dessa forma. E então, assim, tudo que vocês forem fazer, né, seja uma aspiração, seja um curativo, toda essa manipulação, ela tem que seguir a higienização e as normas de higienização e prevenção de riscos. Desde uma punção, para não contaminar a agulha, não contaminar a medicação. Então, tudo isso é um direito do paciente, tá bom? Bom, tem o caso de uma aluna que ela foi trabalhar numa casa de repouso. Chegou lá na casa de repouso, ela ficou assim, ela falou comigo, Sabrina, eu não quero mais trabalhar lá. Eu falei, por quê? Porque, Sabrina, eles mandam eu usar a mesma luva para tudo no paciente. Então, eu chego no quarto do paciente para eu dar banho, trocar fralda, fazer curativo, tudo. Eles pedem para eu usar a mesma luva para fazer tudo. Eu não quero mais trabalhar lá, porque eu não aprendi dessa forma. Então, é direito do paciente fazer a troca de luva, pelo menos para fazer o curativo, né? O curativo tem que ser feito com uma luva limpa, tá bom? Então, ela falou que ela não queria mais trabalhar lá por conta disso, tá? O paciente tem o direito de receber explicações claras sobre o exame a que vai ser submetido. E para qual finalidade irá ser coletado o material para exame de laboratório. Então, assim, existem alguns hospitais em que a gente pega alguns pacientes que são assim, do interior mesmo, sabe? E que se a gente não falar, eles também não perguntam. E, né, às vezes se questionam assim, por que o senhor está aqui? Ah, tem um problema no pulmão. Ah, o senhor fez exame? Não sei. O senhor fez exame de quê? Ah, não sei. Eles vieram aí. Pegaram um catarro meu. Mas não sei não. Então, pessoas, existem alguns hospitais em que eles desrespeitam totalmente esse direito do paciente. Eles não explicam para o paciente de forma clara o exame que vai ser feito, qual a finalidade do exame, entendeu? E qual a necessidade do exame, né?
Então é importante que todos os exames que vocês forem fazer, desde uma coleta de escarro, uma coleta de suave, né, que é colocar um cotonetezinho no nariz para verificar a contaminação de infecção hospitalar, qualquer exame que foi solicitado para esse paciente, é importante que o paciente saiba como que vai ser o procedimento e a finalidade desse exame. Quando vai ser o resultado, para que o médico pediu esse exame, entendeu? Então é importante que o paciente saiba qual é a necessidade do exame que está sendo pedido, tá bom? Então, por exemplo, vocês vão pedir vão fazer um exame de escarro. Vamos dizer que tem um paciente que está tossindo muito e não se sabe se, né, esse paciente está com um vírus, uma bactéria, e eles estão querendo saber se é uma bactéria, qual tipo de bactéria é. Então, vamos solicitar aí o exame do escarro para verificar a bactéria e qual antibiótico melhor para poder matar essa bactéria. Então, vai ser feita uma coleta de escarro. Então, o intuito é você chegar para o paciente, né, chamar ele pelo nome. Olá, João Rafael, tudo bem? Ele vai falar, sim, tudo bem. Eu sou a enfermeira Carla, vim fazer uma coleta de exame, né, de escarro em você. Essa coleta de escarro, ela tem a finalidade da gente saber que tipo de bactéria se encontra no seu escarro, né, se encontra no seu pulmão, para que o médico possa utilizar o antibiótico melhor para que sua cura seja mais rápida. Pronto. O exame, ele vai ser necessário que você seja feito 2 coletas, né? Uma agora e outra amanhã, na hora que o senhor acordar. Então, assim, um exame claro e que ele sabe o que vai ser o exame, qual é a finalidade, entendeu? Diferente de outros locais em que não fala nem a finalidade do exame para o paciente. Tá joia? Bom, o paciente ele tem direito a informações claras, simples e compreensivas, adaptadas à sua cultura, sobre ações diagnósticas e terapêuticas a que pode decorrer delas. A duração do tratamento, a localização de sua patologia, se existe necessidade de anestesia, qual o instrumento a ser utilizado e quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos. Então, o paciente ele tem direito a saber de todo o diagnóstico dele, todo o estado situacional dele, né? De toda situação dele, tá? Então, ele tem direito de saber tudo, toda terapia que vai ser utilizada e de forma com que ele entenda. Olá, bom dia, senhor. Nós iremos fazer uma tricotomia no senhor, tá? Para que seja realizado um cateterismo vesical. Então, assim, primeiro, o que é uma tricotomia? E o que vem a ser um cateterismo vesical? Então, tricotomia, pessoas, é raspar o pelo, né? E cateterismo vesical é passar uma sonda, né, pela uretra do homem ou da mulher. Então, assim, falar de forma com que o paciente entenda o que você está falando, né? Não adianta você chegar lá com nomes, né, científicos, às vezes, que ele talvez não vai entender o que você está falando, tá bom? Então, é tentar falar, transmitir tudo de forma clara. Às vezes eu tenho paciente que manda mensagem para mim falando assim, professora, eu tô com o meu pai internado e ele tá assim. E o que o médico falou? Aí eu pergunto, né? E o que o médico falou? Ele não falou nada, não. Gente, mas como assim o médico não falou nada? Vocês não perguntaram, né? Doutor, conta para mim o que está acontecendo, qual o grau de periculosidade, qual medicação que vocês estão usando, como é que tá. Mas tem que ser num linguajar nosso,
Como assim o médico não fala nada? Entenderam? Então, assim, esse é um direito do paciente. O paciente ele tem direito à informação de tudo, da patologia, do diagnóstico, né, que é a patologia, do que é a patologia em si, qual o tratamento que vai ser utilizado, qual vai ser as terapias utilizadas. Então, o paciente ele tem direito, porém, esse direito muitas das vezes é negligenciado. Negligenciado, ou seja, é deixado para lá, tá bom? Não é feito de forma correta, tá bom? Então, vocês, como técnicos, tentem fazer pelo menos a parte de vocês, tá joia? Bom, o paciente ele tem direito a ser esclarecido se o tratamento ou o diagnóstico é experimental ou faz parte de pesquisa e se os benefícios a serem obtidos são proporcionais aos riscos e se existe probabilidade de alteração das condições de dor, sofrimento e desenvolvimento da sua patologia. Ou seja, ele tem direito de saber se o tratamento dele é experimental. Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que seu João é médico. Então, vou dar um exemplo. Seu João é médico. Seu João é médico e faz cirurgia de períneo. Há 10 anos, ele faz sempre a mesma cirurgia de períneo. Só que seu João, ele foi para Nova York e fez um curso com uma nova cirurgia de períneo. Aí, seu João voltou dos Estados Unidos e recebeu, vamos dizer, essa paciente que está aqui. Recebeu essa paciente que está aqui. Então, voltou dos Estados Unidos e recebeu essa paciente que está aqui. E ela vai fazer cirurgia de períneo, né? Períneo ou qualquer outra cirurgia. Vai fazer cirurgia. E seu João voltou dos Estados Unidos com uma nova cirurgia. Só que ele não falou para ela que ele vai testar a cirurgia nova nela. Ela tá achando que ele vai fazer a cirurgia que ele faz há 10 anos. Mas não, ele vai testar a nova cirurgia que ele estudou lá nos Estados Unidos nela. Então, pessoas, isso é ilegal. O paciente ele tem direito a ser esclarecido. Então, o seu João, como médico, ele tem que chegar para essa senhora e falar assim: olha, sim, eu sou médico, especialista, eu faço cirurgia de períneo há 10 anos, sim, sou especialista. Porém, eu fui nos Estados Unidos mês passado e eu gostaria de fazer uma nova cirurgia na senhora que eu aprendi lá. A senhora me permite fazer essa cirurgia? E ela, por escrito, irá permitir fazer a cirurgia. Entendeu? Esse é o direito que o paciente tem. Caso contrário, é ilegal. Tá bom? Bom, e dentro disso também, qualquer tipo de experimento que for, qualquer tipo de tratamento, né? O médico ele tem que falar também quanto às condições de dor, sofrimento, tá bom? O paciente tem direito de consentir ou recusar a ser submetido à experimentação ou à pesquisa, foi o que eu falei. Ele pode recusar, né, ou consentir. Isso tudo tem que ser por escrito. No caso de impossibilidade de expressar a sua vontade, o consentimento deve ser dado por escrito por seus familiares ou responsáveis. Bom, pessoas, por exemplo, assim, um paciente que foi entubado. O paciente entubado, a intubação, ela gera um processo inflamatório. Se o tubo ficar na traqueia durante muito tempo, ele acaba, fazendo um processo inflamatório interno. E por isso ocorre a necessidade de se fazer uma traqueostomia, caso o tubo fique muito tempo orotraqueal. Só que para fazer a traqueostomia, precisa-se do consentimento. Eu não posso fazer, o médico não pode fazer uma traqueostomia por livre e espontânea vontade, só porque tem que fazer.
Então, ele explica para a família. Ele chega para a família e fala assim, olha, o paciente está entubado já faz um mês, né? Ele está com uma sonda orotraqueal já faz um mês. E essa sonda está começando a machucar a região traqueal dele. Quando nós tirarmos a sonda, pode ser que as cordas vocais, essa região dele esteja muito comprometida, né? Então, existe a necessidade da gente fazer uma traqueostomia, que é um buraco na região da traqueia, para que o oxigênio possa ser entrado por aí. Então, o médico vai explicar para a família, para que a família possa autorizar isso por escrito, tá bom? Não pode ser feito em perícia, não pode ser feito de qualquer jeito, sem o consentimento da família. Outro exemplo, vamos dizer que a gente tem um paciente na UTI, tracostomizado, e que o dedo dele tá entrando em necrose, ou seja, o dedo tá apodrecendo, tá? Necrose, tá, pessoas? Tá perdendo o dedo, tá morrendo. E o dedão do pé tá necrosando, morrendo, apodrecendo, e isso pode ocorrer disseminação bacteriana por conta disso. O médico não pode simplesmente ir lá só por conta disso e amputar o dedo do pé do rapaz, do homem. Ele tem que pedir à família consentimento para poder fazer isso. Então, ele entra em contato com a família e fala, olha, o dedo do pé está necrosando, isso pode ser disseminação de doenças, na necessidade de amputar, né? Aí a família vai fazer o consentimento por escrito, tá bom? Bom, o paciente tem direito a consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticas a serem neles realizados. Então, ele pode recusar qualquer tipo de procedimento, infusão venosa, qualquer coisa, né? Que queira fazer nele, fala, não quero que faça, tá? Mas tudo ele tem que assinar que ele não quer que faça, tá? Deve consentir, né? Consentir é deixar fazer de maneira livre, voluntária, esclarecida, com adequada informação, quando ocorrerem alterações significantes no estado de saúde inicial ou da causa pela qual o consentimento foi dado, este deverá ser renovado. Então, assim, constantemente o médico pode intervir perguntando, todo dia, né? O médico pode intervir perguntando se o procedimento pode ser feito. E ele novamente pode se recusar. Tá bom? Até um dia que ele vai querer ou não. O paciente tem direito de revogar o consentimento anterior. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que um dia você foi lá e foi fazer ele tá tomando uma medicação e a medicação tá dando muito enjoo nele. Muito enjoo. Que a gente chama de náuseas, né? Então, ele tá tomando um medicamento que tá dando muita náuseas. E ele já falou com o médico que o medicamento está dando náuseas, mas o médico falou assim, não posso fazer nada, você tem que tomar esse medicamento. A enfermeira veio fazer a medicação para ele. Aí ele virou e falou assim, eu não vou tomar. Isso foi 8 horas da noite. Vamos dizer que ele tem que tomar a medicação de 12 em 12. 8 horas da noite, 8 horas da manhã. Aí vamos dizer que você foi lá e falou, olá, dona Maria Joana, boa noite. Aqui é a enfermeira Carla, eu vim fazer a medicação com a senhora. Aí a Maria Joana fala assim, olha, Carla, eu não quero a medicação. Ah, não quer? Então vamos assinar um termo. Mas primeiro conversa com ela, fala da importância da medicação, conversa com a enfermeira vai conversar com ela. A equipe vai tentar convencer, se o médico plantonista estiver lá também, ele vai tentar conversar. Caso ela se recuse, tem que ser por escrito que ela recusou a medicação. Quando for 8 horas da manhã, a medicação vai ser feita de novo. E aí tem que ser perguntada a ela de novo se ela vai querer a medicação, entendeu? Aí de novo, ou seja, pode ser que de manhã ela aceite a medicação. Então, o paciente ele tem direito de revogar, ou seja, ele tem direito de voltar atrás no que ele falou. A qualquer instante, por decisão livre, consciente e esclarecida, sem que seja imputado a ele sanções morais ou legais.
sem que seja imputado. Ué, mas você falou que você não queria ontem, agora você tá querendo? Ah, voltou de ideia, né? Sem essas gracinhas, entendeu? Então, por exemplo, 8 horas da noite ele rejeitou a medicação, 8 horas da manhã ele aceitou a medicação, sem imputar qualquer tipo de sanção moral ou legal, entendeu? Então não vai falar, agora você tá querendo a medicação, né? Entendeu? Então não há necessidade disso. Tratar o paciente de forma ética, tá bom? Mas toda recusa precisa ser assinada, porque ele se torna responsável pela isenção do tratamento, tá bom? Bom, o paciente tem direito de ter seu prontuário médico elaborado de forma legível, né? E consultá-lo a qualquer momento. Então, o paciente ele tem o direito de ter seu prontuário médico elaborado de forma legível e de consultá-lo a qualquer momento. A gente fala de forma legível para que ele também possa entender quando ele for ler e de forma completa, né? O médico tem que preencher o prontuário de forma completa, tá bom? Este prontuário deve conter um conjunto de documentos padronizados, né, com o histórico do paciente, desde o princípio da doença e sua evolução, tá bom? O raciocínio clínico do médico, exames, condutas terapêuticas e demais relatórios e anotações clínicas, tá bom? E quando o paciente falar assim, eu quero o meu prontuário, o que você tem que fazer? Ir lá e pegar o prontuário dele. Agora, se o marido dela chegasse para você e falar assim, eu quero o prontuário da minha mulher, só com o consentimento dela. Então, quando a gente tem na clínica médica pacientes que são maiores de 18 anos, então na clínica médica, pacientes são maiores de 18 anos, somente ele tem o direito a ver o prontuário dele. Se algum terceiro vier pedir o prontuário dele, somente com autorização dele. Então, se a avó, se a tia, ele sendo de maior, né? Lógico, isso vai estar na clínica médica, subentende que ele vai ser de maior, porque menor seria na pediatria, tá? Então, vamos dizer que o marido dessa senhora, a prima dessa senhora, a mãe dessa senhora, qualquer parente dessa senhora, vá lá na enfermaria e peça o prontuário. Vai ser negado somente com o consentimento do paciente. Se o paciente consentir, o prontuário pode ser entregue a terceiros, tá bom? O paciente tem direito a ter seu diagnóstico e tratamento por escrito, identificado com o nome do profissional de saúde e seu registro no respectivo conselho profissional de forma clara e legível. Então, todo paciente ele tem direito a ter o seu diagnóstico e tratamento por escrito. Mas tem que estar escrito e carimbado pelo médico de forma legível, tá bom? Que dê para toda a equipe identificar qual foi o médico que fez esse diagnóstico. O paciente tem direito de receber medicamentos básicos e também medicamentos e equipamentos de alto custo que mantenham a vida e a sua saúde. Então, o paciente ele tem direito de receber medicamentos básicos e também medicamentos e equipamentos de alto custo que mantenham a sua vida e a sua saúde. Então, pessoas, é direito do paciente receber, tá? Qualquer tipo de medicação e qualquer tipo de equipamento de alto custo, tá bom? Independente de ser um hospital, independente da classe econômica dele. Isso a gente fala de hospital público, né? Ele tem direito a qualquer medicamento e tratamento. Para quem não conhece, existe uma farmácia, né? Para quem mora em Vila Velha, fica aí
próxima a essa rodovia, essa avenida aí, Avenida Luciano das Neves. É uma farmácia, né, que fornece medicações. Porém, ela tem uma burocracia para fazer a solicitação de medicações, né? Parece que funciona, a solicitação tem que ser até 1 hora, o cadastro até às 3, né? Que demora um pouco para o medicamento chegar, tá? Mas todos têm direito a equipamentos e medicamentos de alto custo, tá joia? Bom, pessoas, nossa aula vai ficando por aqui, né? No artigo 15º. Por quê? Porque senão fica um conteúdo muito extenso e fica, né, acaba ficando um conteúdo muito extenso, tá? Então, nossa aula vai ficando por aqui e continuamos na próxima aula, tá joia, pessoas? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, tá bom? Então é isso, pessoas, até a nossa próxima aula.